E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Cauã novamente e hoje eu tô aqui para trazer justamente sobre o argumento moral. Será que ele oferece razões para a gente pensar que a moralidade seria de alguma maneira dependente de Deus? Ou será que ele oferece razões para a gente acreditar que se algo é moral, então é porque Deus existe? Ou será que ele traz somente mais problemas para essa questão? E é justamente isso que vamos analisar aqui hoje, beleza? Então espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo para ajudar aí o crescimento do canal. Então, sem mais enrolações, vamos aqui para a tela. Aqui, ó. Argumento moral, uma análise. Vamos lá. Ó, o que seria o argumento moral? Essa é uma categoria de argumentos teístas que visam destacar que Deus seria de alguma forma fundamental para a moralidade, e se fatos morais existem, então Deus existe. Esses argumentos geralmente se dividem em duas categorias. A tese do controle, né? Toda afirmação logicamente consistente A é tal que Deus poderia tornar A verdadeira, ou seja, precisa somente ser logicamente consistente ali a afirmação moral. E B, tese da dependência. Toda afirmação ética é verdadeira em virtude de algum ato de vontade da parte de Deus. Ou seja, nada teria um valor intrínseco ali, sim, o bem faria parte da natureza constituinte e fundamental de Deus, e algo teria valor a partir da aprovação de Deus e, portanto, ele não poderia aprovar nada mal, porque a natureza dele impediria de fazer isso, tá? Então vamos lá. Ó, a tese da Constituição, o primeiro problema aqui com ela. Imagine um concurso onde dois candidatos disputam a onipotência. Um deles quer utilizar sua onipotência para promover virtudes de caráter, promover o bem da humanidade e coisas desse tipo. O outro quer promover a desgraça, matar metade dos seres humanos e deixar a outra metade apodrecendo em buracos cheios de fezes para toda a eternidade. Suponha que esse segundo ganhe e cumpra tudo o que prometeu. Parece claro que o pior aconteceu, certo? Felizmente não, pois esse ser utilizou a sua onipotência para mudar os fatos éticos. Ele fez com que tortura de inocentes se tornasse fantasticamente boa, assim como viver em buracos cheios de fezes apodrecendo. Tudo está então fantasticamente bem, mas qual é o problema disso? É que é simplesmente absurdo. Ou seja, o bem, a onipotência, no caso, pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal, mas isso tem que estar dentro de uma regra moral que não está sujeita à própria onipotência, senão não é regra moral alguma. Então é basicamente isso, é simplesmente absurda essa tese aqui, mas suponha que o teísta morda a bala, no caso, e fale, não, é isso mesmo. Então beleza, vamos aqui para o segundo problema. Isso aqui é um problema especificamente para eles, que é o problema do mal. Tá? Ó, geralmente teístas têm tentado de toda forma responder o problema do mal, criando as mais diversas respostas possíveis. Dentre elas está incluída a mais clássica de todas, o valor do livre-arbítrio e da liberdade. É mais valioso que os seres sejam livres, mesmo que isso resulte no mal. Repare que todas essas respostas supõem que existem fatos éticos onde nem Deus poderia mudar, mas isso tudo desmorona caso a tese da Constituição seja verdadeira. Não há verdades éticas que Deus não tem controle, portanto, Deus não estaria justificado de forma alguma em permitir o mal. Teístas geralmente argumentam que Deus não pode criar seres totalmente livres e mesmo assim fazer com que eles façam sempre o bem, pois assim eles não seriam de fato livres e ser livre é valioso. Mas a tese da Constituição sendo verdadeira, Deus poderia simplesmente fazer com que a liberdade não fosse tão boa assim ou nada boa. Deus nunca pode estar justificado em permitir o mal no mundo, por sempre haveria uma alternativa aberta de criar algo sem permitir a entrada do mal do mundo. Então esse é outro problema para o raciocínio deles, dessa questão da tese da Constituição. Então é mais um motivo para eles, no caso, rejeitarem esse tipo de tese aqui. Então vamos prosseguir. Ó, a tese da dependência. Vamos para os problemas dela. Ó, a tese da dependência visa dizer que o bem faz parte da natureza constituinte fundamental de Deus, assim tornando impossível que ele aprovasse que a seguinte coisa fosse uma obrigação moral, torturar crianças por diversão. Mas note uma questão assim, está aqui no caso, está implícito nessa noção de que Deus pode tornar qualquer afirmação logicamente consistente em verdadeira, e o que o impede de fazer isso e exercer a onipotência é justamente o seu caráter, pois se não há boas razões de fato para o bem fazer parte da natureza constituinte de Deus, e se há, então há razões independentes de Deus para o bem existir, né?
Então, caso Deus fosse mau, ele poderia tornar uma obrigação moral você torturar crianças por diversão. Então, a noção aqui é que o que impediria de Deus exercer a onipotência dele e mudar fatos morais é justamente a sua natureza. Só que aí cai no mesmo problema da visão anterior, né? Basicamente, há fatos que nem um ser todo-poderoso e onipotente poderiam mudar. Como, por exemplo, que o sofrimento é intrinsecamente ruim. Isso não poderia ser mudado, no caso, em virtude da própria natureza do sofrimento. Então, vamos lá para a última questão aqui sobre essa posição. Ó, outro problema com esse tipo de tese é que ela implica que nada distinto de Deus tem valor intrínseco. Se algo distinto de Deus tem valor em virtude de um ato de vontade dele, então esse valor não pode ser intrínseco, pois seu valor vem justamente de algo distinto delas mesmas, ou seja, algo que tem valor intrínseco é algo que tem valor por si mesmo, dadas as suas propriedades intrínsecas, né? Isso é problemático, pois parece que algumas coisas distintas de Deus são intrinsecamente boas ou más. A dor, por exemplo, parece ser um mal intrínseco e sua maldade é garantida por sua própria natureza e não por algo externo, né? Nessa visão, a dor é ruim simplesmente porque Deus quis assim, entendeu? Então, ó, pode-se responder que isso é uma petição de princípio, ou seja, que estamos assumindo justamente o que queremos provar, mas não é assim. Entre preferir qualquer afirmação óbvia em que não há derrotadores e preferir qualquer outra teoria filosófica, deveríamos preferir a afirmação óbvia. Por exemplo, uma epistemologia que leva o indivíduo a chegar à conclusão de que ele não tem como saber que de fato tem mãos, deve ser rejeitada. Da mesma forma que se tivermos que escolher entre a afirmação de que a dor é intrinsecamente ruim e se apaixonar é intrinsecamente bom, e escolher entre a tese da dependência, parece que é a tese da dependência que tem que sumir. Ou seja, parece óbvio que no caso, certas coisas têm valor intrínseco por si mesmas e não dependem da aprovação de nenhuma coisa externa a elas, no caso. E não há boas razões para se duvidar disso. Então, não havendo boas razões para se duvidar disso, isso é um princípio óbvio que deve ser aceito, em comparação com a tese da dependência, como foi dado o exemplo aqui. Então, basicamente é isso. Chegamos ao fim aqui dessa questão sobre o argumento moral. Espero que vocês tenham gostado. E como eu disse, se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo, beleza? Então, por hoje é isso. E até o próximo vídeo.